Essa semana, se vocês acompanharam as notícias aqui no Rio, para além da questão gritante de segurança pública, a gente teve importantes votações no plenário da Alerj. Eu acho importante vocês entenderem o que aconteceu. Para começar, o Estado do Rio está em regime de recuperação fiscal. A gente está com uma dívida gigante, em torno de 8 bilhões. Isso quer dizer, dentre outras coisas, como o governador falou, que o salário dos servidores está comprometido. E daí veio para a pauta o projeto de lei no qual o governo pretendia desvincular os recursos de todos os fundos estaduais temáticos para pagar despesas de pessoal em cargos sociais. O saldo financeiro total desses fundos é cerca de 1,5 bi. Fundo é uma espécie de reserva que a gente usa quando a gente precisa. Seria como se fosse um dinheiro que a gente reserve, caso a gente consiga guardar dinheiro, para usar em alguma emergência médica, por exemplo, ou para a reforma da nossa casa que está com vazamento. Então a gente tem fundos para diversas áreas aqui no nosso estado. Atualmente, as receitas, ou seja, os dinheiros que podem ser utilizados para programas específicos de investimento nos setores de cada fundo. Então, dinheiros do Fundo de Habitação Social não pode ser utilizado para comprar ônibus, por exemplo. E a proposta que veio do governo foi de desvincular esses recursos para pagamento de folhas em cargos sociais, ou seja, com o dinheiro que a gente tem nos fundos, o governador quer usar isso para o que ele bem entender. E diz ele que é para pagar servidores. Isso é tenso, porque coloca em risco as políticas públicas, que seriam o destino dos fundos. Ou seja, se você gasta o dinheiro que você está guardando para a reforma da casa, que está caindo aos pedaços, para comprar um carro, pode ser que você tenha até mais despesa com o carro e ainda não consiga consertar a casa. E aquele cano quebrado que está dando vazamento vai te dar um prejuízo maior a longo prazo, tipo uma parede cair, por exemplo. Então, no caso dos fundos, se eu tiro o dinheiro do fundo que cuida das mulheres, milhões delas serão impactadas negativamente. Deu para entender? Então, nós da oposição fomos contrários à proposta desde quando chegou na Alerj. Primeiro, porque a gente quer debater formas, e a gente tem formas, de como melhorar a nossa arrecadação. E segundo, porque a estrutura que está gerando a dívida não está sendo mexida, ou seja, a previsão é que a dívida aumente. Então, em que mais o governo vai mexer nos próximos anos, se o problema real não está sendo solucionado? Entende? Então, com o diálogo, articulação e pressão social, a gente conseguiu retirar 9 fundos mais relevantes da desvinculação, como o desenvolvimento tecnológico, da infância e da adolescência, da pessoa portadora de deficiência, da defesa dos direitos da pessoa idosa, da assistência social, do enfrentamento à violência contra as mulheres, da cultura, da defesa agropecuária e da habitação de interesse social. E também a gente votou contra o projeto de lei complementar 13 de 2023, que queria desvincular os recursos do Fundo Soberano para custear despesas correntes. Então, para quem não sabe, o Fundo Soberano tem como fonte de arrecadação parcela das receitas dos royalties e tem como objetivo ser uma poupança pública de longo prazo para preparar o estado do Rio de Janeiro para superar dependências das receitas do petróleo. Posso explicar isso depois. Outro absurdo foi a retirada dos reitores e representantes de instituições de inovação do Conselho do Fundo Soberano. A gente foi contra essa medida que concentra poder na alta cúpula do governo. Então, o Fundo Soberano é um instrumento de Estado e não de governo. Disso a gente não abriu mão. A verdade é que essas propostas não resolvem o problema fiscal do nosso estado. Então, o governo Cláudio Castro ele não faz nenhum gesto de reduzir as despesas com cargos comissionados, que aumentam em 11%, então pouco combate a sonegação ou cobra as grandes empresas devedoras do Estado. A gente sabe do contexto desafiador dessas contas públicas, porém, a gente remanejar recursos de todos os fundos especiais para pagar despesas com o pessoal significava reduzir as políticas públicas, que afetam diretamente a vida de toda a população. Então, nesse contexto desafiador e difícil, a gente conseguiu diminuir o impacto dessa medida na vida da população fluminense. Os movimentos sociais lotaram as galerias da Alerj e foram fundamentais para que a oposição tivesse mais força para a gente impedir que fundos importantes fossem desvinculados. Como líder da bancada do PT, eu quero destacar o compromisso da bancada do Partido dos Trabalhadores em defesa dos interesses do povo. A gente segue na luta, explicando como ela está sendo travada. Beijo para vocês.